Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. É sempre uma alegria estar nesta casa, a qual temos amigos e amigas muito queridos ao coração. É sempre uma alegria falar de Espiritismo, e falar de Espiritismo entre amigos é melhor ainda. Nesta oportunidade, para refletirmos sobre o tema, a verdadeira propriedade. Para iniciar as nossas reflexões, nós começamos com uma das passagens do Evangelho mais conhecidas, mas também, aparentemente, mais controversas. A passagem do mancebo rico, do jovem rico. Registra-nos o apóstolo, o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 22. E pondo-se a caminho, um homem, correndo para ele, ajoelhando-se diante dele, interrogava: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me dizes bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desfraudarás, honrai teu pai e tua mãe. Ele lhe disse: Mestre, guardei todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, disse: Uma coisa te falta. Vai, vende o quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, pesaroso, por causa desta palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Então, nós nos reportamos a esta passagem para analisar esta, que é uma das passagens mais conhecidas e, como dissemos, uma das mais controversas, pelo nosso entendimento, pela nossa limitação. É após esta passagem que Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nós então convocamos dois espíritos, dois autores espirituais, para nos auxiliarem no entendimento desta passagem e nas reflexões do tema desta tarde, a verdadeira propriedade. A primeira delas, o espírito Amélia Rodrigues, conhecido por muitos de nós, que através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, vai analisar e trazer detalhes deste encontro de Jesus com o jovem rico. Em Primícias do Reino, no capítulo 5, vai dizer a benfeitora espiritual: embora repousasse em leito de madeiras preciosas e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Então, Amélia Rodrigues traz o detalhe de quando esse jovem rico vai buscar ter este diálogo com Jesus, mesmo tendo uma condição financeira abastada, ele sentia que faltava algo. E ela então continua o relato dizendo: permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos, diz o jovem a Jesus. E ele então responde: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião, disse o jovem, e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Jesus diz: renuncia e segue-me. E Amélia vai refletir: a horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. Muitos de nós, em nossa limitação, queremos fazer do Evangelho de Jesus uma receita de bolo. Muitos acreditam de que esta recomendação do Cristo de vender tudo, dar aos pobres e segui-lo,
é uma recomendação geral para todos nós. E nós aprendemos com a doutrina espírita que Jesus, como um grande mestre, nunca falava para as massas. O mestre sempre falava para o espírito imortal. E tinha um ensinamento adequado para cada necessidade, para cada espírito. Então nós vamos perceber com a Amélia Rodrigues que esta era a necessidade do mancebo rico. E quantos de nós, diante dos convites do mestre, não nos deparamos com a cruz? Jesus vai dizer em seu evangelho: aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz e siga-me. E muitas vezes nós não conseguimos compreender o que significa a cruz. É justamente a horizontalidade das aflições humanas. Contemplava a verticalidade da sublimação divina. A cruz é justamente nós aprendermos a conciliar os interesses da verticalidade da sublimação divina, ou seja, os interesses da sublimação do espírito, da evolução espiritual, da conexão com o alto, com os interesses da verticalidade das aflições humanas. E neste momento, assim que o jovem se sentia na cruz entre a verticalidade humana e a horizontalidade divina. E ele vai dizer: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas Jesus lhe diz: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou o jovem desanimado. Os bens poderiam ofertá-los sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Nós percebemos que a Amélia Rodrigues nos dá a chave para aprofundarmos quais são as riquezas que esse jovem temia de se desapegar. E ela vai nos esclarecer de que as gemas, o ouro, as posses, ele poderia se abrir mão, porque sabia que posteriormente poderia se reconquistar. Mas olha as outras fortunas que pesava para ele abrir mão para seguir ao Cristo. Ele vai dizer: a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados. Quantos de nós não nos apegamos a estas fortunas, a estas riquezas, e temos dificuldade de nos apegar delas? As honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, como é comum àqueles que têm muitos recursos, os bajuladores que dizem amém para tudo, ajudando a se perder ainda mais. E o mancebo rico vai dizer: não posso servir-te agora, perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era assim sempre que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, disse o mestre. E nós vamos perceber a grande lição deste Espírito. Jesus lhe faz o convite, ele diz: não, Senhor, eu tenho as minhas corridas, tenho os meus interesses. Será que o Senhor não poderia esperar que eu corra? Ele, que era piloto das bigas, uma corrida muito comum na Roma antiga, um carro puxado por cavalos. E Jesus diz: não, o reino de Deus começa hoje para o teu espírito. Ele não aceita, volta-se para os interesses do mundo, e Jesus é tomado de uma grande amargura divina. E a Amélia Rodrigues vai nos trazer um detalhe que não está registrado nos evangelhos. Em Primícias do Reino, ela irá dizer: uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio, do prazer. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O mancebo rico, uma semana depois, deixa o corpo
e retorna ao mundo espiritual. Certamente com esta grande lição, refletindo qual é a verdadeira propriedade. O que é de propriedade real do Espírito, onde nem os ladrões roubam, nem as traças corroem. Nós vamos então ter uma chave da doutrina espírita para entender a afirmação de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque se fizermos, meus amigos e minhas amigas, uma interpretação literal desta passagem, equivale dizer que a riqueza é um meio pelo qual se torna impossível alcançar a salvação, o que seria absurdo sob o ponto de vista doutrinário. Então, a doutrina espírita vai nos esclarecer, e uma das possibilidades interpretativas, sem termos a pretensão de trazer a verdade absoluta, mas uma das possibilidades é de que, daquelas cidades da época, as cidades eram basicamente amuralhadas. Então, muitos mercadores que iam para o deserto utilizavam como transporte os camelos. Então, eles colocavam as mercadorias no lombo dos camelos e, quando chegavam às cidades, a fim dessas mercadorias serem tributadas, existia um local chamado agulha, que era a conta para que o camelo passasse. Então, para que o camelo pudesse tomar água, pudesse se refazer da viagem, ter acesso a alimento, ele era necessário passar pelo buraco da agulha e não passava com as mercadorias, ou seja, era preciso retirar as mercadorias do lombo do camelo para que ele pudesse passar pela agulha. Então, quando Jesus diz, é mais fácil um camelo, olha o tamanho do camelo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está dizendo, o camelo muitas vezes tem a facilidade de se desapegar desses bens que traz no lombo, às costas. E o rico, muitas vezes, fica apegado. Porque da mesma forma, quando nós desencarnamos, a semelhança do camelo, não dá para levar os bens. A agulha, os portais da imortalidade, só cabem o espírito imortal. Nós não levamos nada, chegamos sem nenhum recurso material e retornamos sem nenhum recurso material. É Jesus nos ensinando, portanto, não a necessidade de nós doarmos tudo aos pobres e segui-lo, mas nos advertindo sobre a necessidade do desapego. O desapego é o grande problema, porque aí nós vamos convocar um outro espírito para o nosso esclarecimento, e aqui Allan Kardec vai nos falar em relação a esta passagem evangélica. Diz-nos o codificador, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Portanto, temos o esclarecimento da doutrina espírita. O apego é o grande problema. Porque nós vamos ver, agora já sob a orientação de Humberto de Campos, que no livro Boa Nova também nos traz detalhes do Evangelho, o patrono desta casa, através da sua mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ele vai nos falar de uma outra jovem também rica, que procura Jesus. E esta, já com uma outra postura, não uma postura de apego, mas de total desapego, quer largar tudo e segui-lo, e ele dá uma outra orientação, como veremos. Entre a multidão, que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Estamos falando de Joana de Cusa. Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então, basicamente, Joana, que era muito rica, recebia este nome, Joana de Cusa, porque era esposa de um intendente
de Herodes chamado Cusa, ela procura Jesus e diz: nada para mim faz sentido. Eu quero largar tudo e seguir-te. E o que Jesus diz? Diz a mesma coisa para o que disse para aquele jovem rico: larga tudo, vem e me segue. Doa aos pobres e me segue. Não. O Evangelho não é uma receita de bolo. Para aquela mulher, para aquela jovem rica, ele diz: não, volta para os teus, porque a tua hora ainda não chegou. O teu compromisso é no lar, junto ao teu esposo. E a doutrina espírita vai nos esclarecer que havia ainda uma pendência, sob o ponto de vista da lei de causa e efeito, dela para com o marido. E Jesus lhe diz: volta para os teus, que a tua hora de testemunho chegará. Narra-nos Humberto de Campos que mais tarde o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Mais tarde, as perseguições políticas desabaram sobre a existência de seu companheiro. E Cusa então desencarna. E nós vamos lembrar que naquela época, que era muito difícil para a mulher, que não existia previdência social, as viúvas passavam por grandes apertos. Então ela, que era rica, teve que passar por necessidades muito acerbas. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Veja como ela era desapegada. Mais altamente colocada na sociedade, quando as privações chegaram, ela sabe passar com dignidade. E é interessante porque narra Humberto de Campos que as suas servidoras, que há muito tempo estavam com ela, perguntam a ela: mas logo a senhora, Joana, realizando esses trabalhos mais rudes? E ela então, já iluminada pelo Evangelho, diz: se o Senhor de nossas vidas não se furtou ao trabalho humilde na carpintaria, como eu poderia me furtar aos trabalhos domésticos? Então percebamos que é um espírito já emancipado. Para aqueles que não sabem, nós estamos falando do espírito Joana de Ângeles. É o mesmo espírito que aos tempos do Senhor recebia este nome, Joana de Cusa. E ela vai morrer martirizada. As perseguições de Roma, ela é condenada à morte, queimada junto com este filho. E este filho não tinha maturidade, não era cristão. E o filho desesperado dizendo: mãe, abjura, mãe, negue a este Jesus. E ela, tentando acalmar o filho, lhe diz: não, filho, saibamos morrer com dignidade. E o soldado que estava para cumprir a missão, a certa altura já impaciente, lhe diz: este seu Cristo, esse Jesus, só te ensinou a morrer? E ela muito calmamente diz: me ensinou a morrer e a também te amar. E ele fica confundido e então executa a ordem. Ela sai dessa experiência iluminada. O filho sai revoltado contra Jesus. E 2000 anos foram necessários de reparação e de aprendizado para que nesta oportunidade reencarnatória, renascendo na Bahia, como Nilson de Souza Pereira, realizando todo aquele trabalho na Mansão do Caminho, e ele dizia a Edivaldo: olha, Edivaldo, eu faço esse trabalho, mas se eu disser que eu amo Jesus, eu estou mentindo. Eu não posso dizer que amo Jesus. E ele fazia o trabalho. Ele desencarna, Edivaldo fica triste, e uma semana depois tem um reencontro. Ele vê uma luz chegando, e então Nilson diz: Edivaldo, sou eu. Agora eu posso dizer que amo Jesus. 2000 anos após, ele consegue superar o trauma. Mas nós vemos, portanto, meus amigos e minhas amigas, quando estamos aqui refletindo a verdadeira propriedade, nós vamos perceber que a doutrina espírita vai nos trazer estas informações valiosas. Joana soube cultivar os verdadeiros valores do espírito. Ela que, posteriormente, em outras reencarnações, vai continuar dando testemunho, como Clara de Assis, como Sora Juan Méndez de la Cruz, no México, uma grande poetisa de língua hispânica, e em meio a muitas dificuldades, com os poderes, com as riquezas do espírito,
vai se desenvolvendo, portanto, dando testemunho do Evangelho. Para a continuidade das nossas reflexões, na questão 811, Kardec vai questionar os Espíritos, é o Livro dos Espíritos. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E olha o que os Espíritos respondem. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Kardec continua, abre o item A e questiona. Há, no entanto, homens que julgam ser este o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Esta pergunta foi feita no século XIX, mas continua atual. Há homens que, buscando contribuir com a melhoria da sociedade, buscando construir um mundo mais justo, igualitário, ainda julgam que este é o remédio para os males da sociedade. A distribuição igualitária das riquezas. E olha o que os Espíritos respondem. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Olha o que está por trás dessas teorias. A inveja. Esse sentimento que é muito difícil de nós reconhecermos que existe em nós. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeito pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Olha o que os Espíritos dizem. Que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Então, muitos de nós, inclusive movidos por um ideal nobre, um ideal genuíno, por uma convicção e uma busca por melhoria da sociedade, apenas buscamos os meios que não são eficazes. Ficamos buscando a transformação de sistemas, a transformação externa da sociedade, quando os Espíritos de Jesus, há mais de 2000 anos, nos traz o roteiro para que nós possamos realizar essas transformações, que é a transformação individual de cada pessoa. Por isso que Jesus nunca falou às massas, Jesus sempre falou aos espíritos, ao espírito imortal. E os Espíritos vêm nos revelar a grande chaga, e ele vai nos falar da chaga social, não só individual. A chaga social, que é o egoísmo. E não corrais atrás de quimeras, diz-nos os autores espirituais. Allan Kardec irá nos esclarecer em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E aí vai entrar um elemento de educação que a doutrina espírita vai nos trazer, que é muito esclarecedor, que é a educação moral. Olha o que Kardec irá dizer. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Este elemento sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. O que nos leva a concluir que todas as teorias econômicas atuais não passam de teorias, porque não levam em consideração este elemento. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, que já temos, mas a educação moral, que consiste na arte de formar os caracteres, que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, se faz imprescindível para todos nós aprendermos a nos educar, enquanto individualidades. E neste processo de educação moral, adquirindo hábitos mais brandos, aprendendo a sermos sóbrios, aprendendo a sermos comedidos em nossas atitudes, porque a verdade é que existem indivíduos que, por mais que cheguem recursos às suas mãos, esses recursos não serão suficientes. Porque por falta de educação moral, por hábitos perniciosos, ele sempre dependerá da sustentação da sociedade, pois não aprendeu a domar os seus desejos, os seus impulsos, os seus instintos.
Kardec prossegue dizendo: as leis podem de momento mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. Então o codificador vai nos falar da importância de cada indivíduo se inserir nas leis divinas. E é por isso que a doutrina espírita vai nos apresentar as leis morais, que são as leis que regem a vida dos espíritos. Enquanto estivermos distanciados dessa lei, que em síntese é a lei de justiça, amor e caridade, por mais que busquemos transformações externas, estes sistemas externos não encontrarão homens bastante transformados para fazer com que essas teorias sejam concretizadas. Por isso Kardec, em um momento de bastante lucidez, vai nos dizer: antes de preparar as coisas para os homens, preparem os homens para as coisas. Então nós podemos idealizar aqui, e Marcos, que é muito inteligente, certamente poderá idealizar um sistema econômico, político ideal. E ele vai teorizar isso. Na teoria será muito bonito. Mas se esse sistema não encontrar homens suficientemente transformados e vibrando na mesma sintonia daquele ideal, só será uma teoria. Nós não encontraremos quem coloque em prática esse sistema. Então Kardec está dizendo aquilo que Jesus nos disse há mais de 2000 anos. Antes de preparar as coisas para os homens, ou seja, antes de buscar mudanças externas, busquemos transformar os homens para que ele possa concretizar as coisas. Por isso, na questão 814, Kardec vai questionar por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. E os Espíritos vão esclarecer para todos nós, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Percebamos que a doutrina espírita nos convida a analisarmos a vida sob um novo ponto de vista, sob o ponto de vista do espírito imortal. Se continuarmos fazendo uma leitura da vida e das circunstâncias sob o ponto de vista material ou materialista, dificilmente conseguiremos compreender essas questões. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Questiona Allan Kardec. E os Espíritos afirmam: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Então, quando os Espíritos dizem que nós passamos por experiências diferentes, as duas vão exercitar coisas diferentes. A miséria, nós precisamos nos precatar contra as queixas, contra as revoltas. E a riqueza, nós precisamos nos preservar dos excessos, porque ela é a excitante suprema do orgulho. Kardec vai afirmar: a riqueza e o poder podem A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E aí nós vamos perceber que é mais comum que aqueles de nós que passemos pelas provas do poder e da riqueza, que nós não damos conta dessas experiências. Numa palestra na Semana Espírita de Vitória da Conquista, o companheiro de Itabuna, Patrick Pires, vai nos trazer uma afirmação que para nós cala fundo aos nossos corações quando refletimos algumas circunstâncias da vida. Ele vai dizer: o céu é das lavadeiras. E nós vamos perceber com a doutrina espírita que geralmente quando passamos pelas experiências de privação, temos uma possibilidade a mais de sairmos vitoriosos sob o ponto de vista espiritual. E o Espírito de verdade irá nos advertir
No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, no item 6. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo. Mais uma vez, a inveja. Que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. E aí, Emmanuel que irá nos advertir de que os médiuns, no geral, são aqueles que se precipitaram de 4 cumes sociais: da autoridade, do poder, da fortuna e da inteligência. E nós vamos perceber que, muitas vezes, quando passamos por essas provas, nós nos precipitamos em abismos tenebrosos e solicitamos à divindade a possibilidade de repararmos dos nossos equívocos. Então, quando analisamos as riquezas e a miséria, a privação de recursos, sob o ponto de vista material, resta-nos questionar como tema desta tarde. Qual, então, a verdadeira propriedade? E é um teórico da ciência econômica que será convocado pelo Espírito de Verdade para nos trazer informações. Quando, no capítulo que o codificador vai analisar a desigualdade das riquezas, a salvação dos ricos, quando abre para a voz dos Espíritos, é Blaise Pascal quem vai nos auxiliar nas reflexões. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, meus amigos e minhas amigas, Blaise Pascal, que é um teórico, até hoje influencia a ciência econômica no mundo, o Espírito de Verdade o convoca. Olha, fale aí do que você tem autoridade moral para falar. E ele então vai analisar que tudo que é do ponto de vista da matéria, nós não possuímos verdadeiramente. Na verdade, nós somos usufrutuários. Geralmente aquilo que nós chamamos de meu, na verdade, nós somos fiéis depositários, tão somente. Até o corpo. Vejamos, tudo que é material não é nosso verdadeiro. Tudo que é material, nós somos apenas usufrutuários. Então não tem essa história, para começo de conversa, de meu corpo. Não tem meu corpo. Nós prestaremos conta do corpo que nos foi facultado. Nós somos usufrutuários. E é por isso que é tão grave quando nós atentamos contra a vida do semelhante. E é tão grave também quando nós atentamos contra a própria vida. Porque nós não dispomos, o meu corpo. Não tem seu corpo. Você é apenas usufrutuário e terá que prestar contas deste corpo que lhe é facultado. Portanto, Blaise Pascal continua. Que é então que ele possui, o espírito? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é de uso da alma. E aqui ele vai revelar para nós quais são as verdadeiras propriedades. O que nós temos e que nem a morte nos retira. A inteligência, um atributo divino, os conhecimentos e as qualidades morais. Olha o que é nosso. Aquilo que nós angariamos e nem a morte nos retira. As traças não corroem, os ladrões não roubam. São estas as verdadeiras propriedades do Espírito. Precisamos cultivá-las. Porque quando chegar a hora da morte, nós precisamos estar precavidos com estes recursos, para que quando a hora da morte chegar, estejamos à semelhança de Francisco de Assis. Interrogado por Frei Leão, seu confessor e amigo pessoal, Frei Leão então lhe pergunta: Pai Francisco, se a morte chegasse daqui a 10 minutos, o que o senhor faria? E ele estava cuidando do jardim. Francisco então ergue a fronte, serenamente diz: Leão, eu continuaria cuidando das minhas flores. E nós precisamos nos questionar.
Se nós pudéssemos saber que a morte chegaria daqui a 10 minutos, o que nós faríamos? A depender da resposta, nós teremos uma noção de como se encontra a nossa própria consciência. Então, meus amigos e minhas amigas, nós somos convidados a perceber os reais valores da vida, a buscarmos elevar o nosso pensamento e percebermos como espíritos imortais em processo de evolução e buscar, através dos nossos esforços, desenvolver estas riquezas, a riqueza do conhecimento profundo, do processo de educação que a doutrina espírita nos traz. Por isso o Espírito de Verdade vai dizer-nos: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, conclamando-nos as conquistas do coração, as conquistas morais. Instruí-vos. Eis o segundo, conclamando-nos as conquistas do conhecimento. E finalizando, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, irá nos dizer: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houverem conquistado em teu próprio benefício, no campo de educação e das boas obras. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus. Todos nós recebemos muitos empréstimos, mas seremos convidados a restituir tudo que a vida nos emprestou. E os tesouros do Espírito serão apenas aqueles que houvesse conquistado em teu próprio benefício, no campo de educação e das boas obras, porque o bem sempre permanecerá conosco. E muitos poderão dizer: então, mas as más obras também são nosso patrimônio? Não, porque este patrimônio é perecível também. O mal é passageiro. Então abandonemos de uma vez por todas esse lixo que nós carregamos, que são as más tendências, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, porque são manifestações transitórias, e apeguemos-nos a estas que são permanentes, verdadeiras riquezas, as boas obras. Por isso urge fazer o bem. Por isso urge aprender com o Mestre a servir e a ser úteis. Joana de Anjos vai nos dizer: hora perigosa para o cristão decidido, portanto para o espírita é a do ócio. Muito cuidado quando nos autodenominamos espíritas e não trabalhamos. Muitas vezes acorremos aos templos religiosos, aos centros espíritas, rogando o amparo do alto. E é certo que este amparo não nos falta. Mas se nós esperamos de Jesus, é certo também que Jesus espera de nós. Então que, diante dessas reflexões e dos tesouros do Espírito, nós possamos ter a coragem de nos movimentar para angariarmos e para sermos fiéis depositários. E na hora em que a morte nos convocar, que possamos, com a tranquilidade de termos usufruído de maneira sadia os recursos que nos foram emprestados, nós tenhamos a serenidade de também, desapegados, podermos ir fruir as outras riquezas que a vida em abundância espera para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.